Em 2015, depois de anos vivendo de aluguel, eu e meu marido compramos uma casinha simples, mas que parecia um sonho. Pequena, com um quintal nos fundos, 2 árvores e um espaço para o nosso filho brincar. Era nossa, de verdade. A sensação de colocar a chave na porta pela primeira vez foi algo que eu nunca vou esquecer. E talvez por isso, naquela empolgação, comecei a me permitir uns pequenos gastos de coisas que antes eu nem cogitava comprar. Eram móveis diferentes e objetos de decoração, pois queria deixar tudo bonito. Foi nessa fase que comecei a visitar uns bazares e brechós que tinham por aqui. Um deles era conhecido como brechó de luxo, porque vendia peças usadas de casas de gente rica. Teve uma época que veio muitas coisas de uma tal Fazenda Boa Vista, que fica aqui na região. Eram coisas caras que acabavam indo parar lá por troco de banana. Eu adorava aquele lugar. Tinha um cheiro diferente de madeira velha, misturado com perfume importado. As atendentes usavam luvas de pano para manusear os objetos mais delicados, e cada prateleira parecia um pedaço de outra vida. Num sábado de manhã, estando lá, vi um objeto que me chamou a atenção. Era um espelho oval, com moldura de madeira escura, entalhada com um detalhe quase hipnótico. A superfície não era perfeita, pois tinha umas manchas sutis. Era o tipo de peça que parecia carregar história. O vendedor disse que veio de uma mansão vendida depois da morte da dona. Eu não pensei muito. Levei e coloquei o espelho no corredor, entre o quarto do meu filho e o nosso. Ficava bonito ali, refletindo a luz da janela da manhã. Nos primeiros dias eu não sentia uma satisfação estranha em vê-lo, já que deixava o ambiente mais sofisticado. Até que com o tempo comecei a sentir que algo estava diferente na casa. No início eram coisas pequenas. Um copo que eu jurava ter deixado na pia aparecia na mesa. As chaves que sempre ficavam penduradas sumiam e voltavam horas depois, em lugares improváveis. Achei que era distração minha, pois muita coisa na minha casa ainda estava fora do lugar. Só que o tempo foi passando e as coisas continuavam. Um brinquedo do meu filho aparecia no quintal, embora ele nem tivesse saído para brincar. O controle remoto sumiu por 2 dias e depois estava embaixo do travesseiro dele. Numa noite, enquanto eu lavava a louça, ouvi meu nome ser chamado da rua. Era uma voz feminina quase conhecida. Fui até a janela da cozinha e olhei, mas não vi ninguém. Achei que fosse alguma vizinha. Respondi, mas o som parou. Na mesma hora, meu marido, que estava no quarto, perguntou se eu tinha ouvido. Ele também tinha escutado alguém me chamar. Quando fomos até o portão, a rua estava deserta. Depois disso, outras vezes ouvimos vozes. Às vezes me chamando, às vezes chamando pelo meu filho, que começou a acordar assustado, dizendo que a moça do espelho queria conversar com ele. A primeira vez que ele falou isso, eu gelei. Tentei não dar importância. Disse que era sonho, mas o jeito como ele falava parecia tão real. Me veio à mente aquela famosa frase de que criança não mente. Ele dizia que via uma coisa parada no corredor e que não tinha rosto. As noites começaram a ficar estranhas. A casa tinha uma sensação esquisita, e às vezes eu acordava no meio da madrugada com a sensação de que alguém andava pelo corredor. Certa vez levantei rápido, acendi a luz e não vi nada. Com o tempo a gente começou a adoecer. Primeiro foi eu. Um cansaço que não passava, dor de cabeça constante e insônia. Depois foi meu marido, que todo dia reclamava de um peso na cabeça, como se pesasse 1 tonelada. E o pior foi o nosso filho, que ficou sem apetite. Passava boa parte do dia sonolento, às vezes sentado olhando para a parede. Uma tarde, enquanto ele dormia, eu estava limpando a casa e decidi passar um pano no espelho. Quando me aproximei, tive uma sensação estranha, como um arrepio que veio de dentro para fora.
Encostei o pano na moldura e por um segundo juro que vi algo se mover no reflexo. Posso jurar que era uma sombra passando atrás de mim. Virei rápido, mas não tinha ninguém. O pano caiu da minha mão e eu não tive coragem de pegar de volta. Naquela noite, meu marido disse que sonhou com uma mulher parada no corredor, com os cabelos cobrindo o rosto. Ela estava de frente para o espelho, batendo nele com as pontas do dedo sem fazer mais nada além disso. Ele acordou suando e com o peito apertado. No dia seguinte, o espelho estava coberto de pequenas marcas, como se dedos tivessem sido pressionados contra o vidro. Foi aí que eu decidi tirar aquela merda daqui. Pedi para o meu marido levar para o porão, mas quando ele pegou o espelho, a madeira soltou um estalo, como se tivesse se partido. E o cheiro que veio era horrível. Um odor de coisa podre que invadiu a casa inteira. Ele deixou o espelho encostado na parede do porão e subiu com o rosto branco. Disse que não tocava mais naquilo. As semanas seguintes foram um tormento. Ouvíamos passos à noite, portas rangendo sozinhas e o cachorro do vizinho latindo sem parar para o nosso muro. Eu sonhava com aquela moldura escura e às vezes acordava sentindo que tinha alguém em cima de mim. O clima da casa mudou. Ficava fria, mesmo nos dias quentes. Nosso filho começou a ter febres inexplicáveis e dizia que a moça queria que ele fosse brincar com ela no espelho. Um dia ele chegou a apontar para a parede e falar: "Ela está ali, mãe. Ela está esperando." Foi o suficiente para eu perder o controle. Peguei o carro, chamei uma amiga e contei tudo. Ela me levou até uma senhora espírita que atendia discretamente no bairro vizinho. A mulher me ouviu sem se surpreender. Disse que muitos objetos antigos carregam energia dos donos anteriores, principalmente aqueles ligados à dor ou apego. Quando descrevi o espelho, ela fechou os olhos e disse: "Ele não quer ficar aí. Ele ainda pertence a ela." Voltei para casa decidida a me livrar daquilo. Porém, o espelho já não estava mais no porão. Meu marido jurava que tinha deixado encostado na parede, mas só encontramos o pano velho que eu tinha usado para limpar e o parafuso que o sustentava antes no corredor. Depois daquela noite, as vozes pararam. Aos poucos, fomos melhorando. O menino voltou a brincar, o cansaço diminuiu e a casa parecia mais leve. Desde então, parei de comprar coisas usadas, pois prefiro não trazer nada carregado para casa. Bom, eu não acreditava em nada disso antes de acontecer comigo, e depois do que aconteceu, eu não quero mais testar. Desde muito jovem comecei a trabalhar, mas antes dos 18 anos fazia isso de forma informal. Assim que alcancei a maioridade, decidi buscar empregos melhores. Entrei em um armazém e trabalhei como estoquista. Tenho um corpo forte, então me tornei um excelente carregador. Aos 20 anos, encontrei um anúncio do Walmart que estava contratando pessoas para trabalhar nos armazéns e oferecia um salário maior do que o que eu ganhava. Fui pedir informações e me disseram que ofereciam todos os benefícios, então não pensei duas vezes. Entreguei meus documentos e esperei. No dia seguinte, me ligaram para completar o processo de contratação e compareci pontualmente. Comecei a trabalhar no turno normal durante o dia. Entrava às 6 da manhã e saía às 2 da tarde. Mais ou menos depois de 6 meses, me ofereceram mudar para o turno vespertino, e então meu horário passou a ser das 2 da tarde às 10 da noite. Trabalhei assim por 2 anos. Me sentia bem. O pagamento nunca atrasava e o ambiente não era dos piores. Claro, se dependesse de mim, eu pediria coisas melhores, como um aumento de salário e ajuda para transporte, mas as condições em que eu estava eram melhores do que nada. Por esse motivo me esforcei e dei o melhor de mim.
Até que uma tarde o gerente me chamou e disse que havia uma vaga no turno noturno. O trabalho consistia em entrar às 10 da noite e sair às 6 da manhã. Obviamente, por ser um turno que quase ninguém queria, o pagamento era maior e incluía um adicional noturno, o que significava alguns reais a mais no meu salário. Comecei a trabalhar e tudo corria bem. Eu tinha que receber alguns distribuidores, assinar o comprovante de recebimento e garantir que a mercadoria estivesse completa. Eu normalmente não entrava na área interna do depósito, só ficava na parte da frente ou apenas aproximava com o carrinho para que outros colegas organizassem mais ao fundo. Os dias passaram e certa noite, por volta das 2 da manhã, ouvimos um estrondo dentro do armazém. Corremos para ver o que tinha acontecido e encontramos uma cena incompreensível. Uma gaiola do 3º nível havia caído em cima de uma empilhadeira. O teto estava amassado e o colega que a dirigia ficou preso sob o peso. Chamamos por ele, mas não respondeu. Imediatamente entramos em contato com os serviços de emergência e procuramos pedaços de madeira para escorar e evitar que continuasse esmagando nosso companheiro. Poucos minutos depois chegaram os paramédicos e 2 agentes da Proteção Civil. Junto com eles, seguimos as instruções para retirar a gaiola e a carga que havia sobre ela, que eram cerca de 35 caixas de conservas. Tentamos agir em sincronia com os socorristas e nos movemos o mais rápido possível. Os paramédicos disseram que o rapaz ainda tinha pulso, então imaginamos que ao retirá-lo, o levariam na ambulância e ele ficaria bem. Mas infelizmente não foi assim. Quando o teto da empilhadeira foi liberado, nosso colega já estava sem vida. Foi triste demais aquela cena. Mas o assunto não terminou ali. Depois do falecimento foi aberta uma investigação, e a primeira coisa que a polícia pediu foram as filmagens do circuito interno. Ao revisar as gravações, vimos que o colega seguia pelo corredor com a empilhadeira. As prateleiras não estavam tortas nem instáveis, mas ao se aproximar do ponto do acidente, a gaiola e sua carga simplesmente se soltaram da estante e caíram sobre ele. Assim, sem nenhuma explicação lógica, como se alguém lá em cima tivesse empurrado a gaiola. Quando inspecionaram o mesmo local, não encontraram nem sequer uma leve inclinação. Além disso, a gaiola estava a 3 metros de altura e foi a única a se desprender. A polícia verificou as gravações de horas antes e depois do acidente, caso alguém tivesse subido para provocar o desabamento, mas não apareceu ninguém entrando ou saindo da área. E nós, os funcionários do turno, estávamos todos ajudando os paramédicos. O armazém ficou fechado alguns dias, mas depois retomamos o trabalho. No entanto, voltamos com uma sensação muito estranha. Decidimos que ninguém andaria sozinho entre as prateleiras. Passamos a nos organizar para andar em duplas, para que nenhum de nós ficasse isolado e morresse esmagado. Eu também segui essa regra. Ao menor ruído, largávamos o que estávamos fazendo e corríamos para a frente do depósito. Só voltávamos quando o nervosismo passava para terminar as tarefas pendentes. Em várias ocasiões ouvimos passos. Por exemplo, meu colega e eu caminhávamos pelo corredor, a 3, e se ouviam pegadas, o que era impossível, porque apenas nós 2 estávamos ali naquele momento. Mais adiante, em novembro, recebemos uma carga de brinquedos que seriam vendidos abaixo do preço. Organizamos tudo e por volta das 3:30 da madrugada, começou um barulho muito estranho. Fomos ver o que era, e eram bonecas que falavam frases infantis. Depois de alguns segundos pararam e ficaram em silêncio. Mas não podíamos deixar que as pilhas descarregassem, então abrimos uma delas e notamos que havia um pedaço de plástico impedindo que a bateria fizesse contato. Ou seja, o brinquedo não poderia funcionar, a menos que o plástico fosse removido. Verificamos outra e estava do mesmo jeito. Abrimos 7 bonecas e todas tinham a mesma proteção. Não foi preciso abrir mais. Sabíamos que as demais estavam da mesma forma.
guardamos as bonecas e saímos depressa. Poucos dias depois, deixei esse emprego, porque encontrei uma vaga com melhor salário. 2 dos meus colegas ficaram encarregados de organizar uma boa quantidade de mantimentos, e enquanto faziam isso, ouviram um grito de mulher. Tentaram correr de volta para a entrada do depósito, mas no meio do caminho um deles escorregou, e ao se levantar percebeu que sua jaqueta estava manchada com um líquido avermelhado. No entanto, no ponto onde ele caiu, não havia nada derramado. Eles não conseguiram explicar o que era aquilo, mas parecia muito com sangue. O funcionário interpretou aquilo como um aviso e pediu demissão. Cerca de 2 meses depois que deixei o Walmart, aconteceu outro acidente. Uma empilhadeira ligou sozinha e atropelou um rapaz. Ele machucou o quadril e ficou em cadeira de rodas. Muitas vezes me pergunto por que começaram a acontecer esse tipo de coisa. Mas assim como meus colegas, nunca encontramos uma resposta. Prefiro permanecer anônimo, mas isso aconteceu há vários anos. Eu trabalhava em uma pequena empresa independente e um dos meus colegas era um cara conhecido como Camarão. A gente se deu bem logo de cara. Fomos contratados quase ao mesmo tempo e nossas mesas ficavam lado a lado. Então nem preciso dizer que conversávamos muito e tínhamos uma ótima amizade no trabalho. Nunca saímos juntos fora do expediente, mas sempre brincávamos sobre fazer uma viagem de acampamento, já que os dois gostávamos de trilhas e frequentemente acabávamos falando sobre isso durante o turno. Eu nunca pensei que isso realmente fosse acontecer, até que um dia cheguei para trabalhar e a mesa do Camarão estava vazia. Ele não estava lá. Descobri que ele tinha sido demitido, por motivos que, claro, não me foram informados. Recebi uma mensagem dele no mesmo dia, perguntando se eu queria me encontrar com ele fora do trabalho e finalmente fazer aquela viagem de acampamento da qual sempre falávamos. Sinceramente, fiquei com pena dele, e sabendo que provavelmente nunca mais o veria se não aceitasse, acabei topando o convite. Quer dizer, o que poderia dar errado? Fizemos os planos e 1 semana depois nos encontramos na entrada de uma trilha em uma floresta, a 2 horas da nossa cidade. Ele parecia muito animado em me ver, e eu também fiquei contente em vê-lo bem. Mas logo de início percebi que ele não era exatamente o mesmo cara do escritório. Nada preocupante, apenas uma sensação estranha que notei. Começamos a seguir pela trilha, conversando o tempo todo. Tentei de maneira sutil perguntar por que ele não trabalhava mais no escritório, mas ele evitou o assunto. No trabalho, ele sempre foi muito aberto sobre tudo, provavelmente até demais. Então achei estranho vê-lo tão reservado assim. Porém, imaginei que talvez tivesse cometido algum erro embaraçoso ou algo do tipo. De qualquer forma, chegamos ao local do acampamento, montamos as 2 barracas, preparamos o almoço e assim que terminamos de comer, Camarão se levantou e disse: "Já volto", antes de sair andando em direção à mata. O jeito como ele disse isso foi como se tivesse um compromisso, o que naquele contexto não fazia sentido. Por que não apenas dizer que ia dar uma volta ou algo assim? Fiquei no acampamento, relaxando por uns 10 minutos até que ele voltou. Não disse nada, agiu como se nada tivesse acontecido, então deixei para lá. Conversamos mais um pouco, talvez por 1 hora, e então ele fez a mesma coisa. Disse que voltava já e saiu andando para o meio da floresta, só que dessa vez no meio de uma conversa. De repente, ele simplesmente olhou para as árvores, parou de falar e foi embora. A primeira coisa que fiz foi olhar para onde ele tinha olhado, mas não vi nada. Dessa vez senti algo realmente estranho, quase um mal-estar. 10 minutos depois ele voltou. Perguntei aonde ele tinha ido, e ele pensou por um instante, mas apenas respondeu: "A lugar nenhum." Sem nenhuma explicação,
e novamente deixei para lá. Eu tinha conversado com Camarão praticamente todos os dias durante 6 meses, então algumas atitudes esquisitas não seriam suficientes para mudar completamente a minha opinião sobre ele. Continuamos conversando em volta da fogueira e, eventualmente, fomos dormir em nossas barracas. Eu estava bem cansado, então adormeci rapidamente. No entanto, acordei no meio da noite. Lembro perfeitamente do quão silencioso estava. Havia apenas os sons da floresta. Abri o zíper da barraca e olhei para fora, só para conferir o redor, sem saber ao certo por que tinha acordado. Logo percebi que a barraca do Camarão estava aberta e ele não estava lá. Olhei ao redor do acampamento, mas não o vi em lugar algum. Notei que a lanterna dele também não estava ali, mas não havia nenhuma luz visível entre as árvores. Camarão? Chamei algumas vezes, mas ele não respondeu. Fiquei sentado do lado de fora da barraca por 1 minuto inteiro, observando em volta e esperando que ele voltasse, até que comecei a ouvir algo vindo de dentro da mata. Parecia conversa de 2 pessoas falando baixo. Camarão? Você tá aí? Perguntei. As vozes pararam e a floresta ficou novamente em silêncio. Depois de uns 30 segundos de tensão, ele saiu lentamente de entre as árvores e voltou para o acampamento. Seu rosto estava tenso, mas ele tentava disfarçar com um sorriso. Perguntei quem estava lá. Ele parou por um momento e depois respondeu: Ninguém. Mas enquanto ele falava, ouvi passos vindo da floresta. Tenho certeza de que ele também ouviu. Olhei para ele novamente e repeti a pergunta. Quem estava ali? Eu já estava ficando realmente preocupado, mas mesmo assim ele insistiu. Ninguém. Houve uns 20 segundos muito tensos em que nós 2 apenas nos encaramos e, ao mesmo tempo, passos lentos se aproximavam na escuridão. A adrenalina tomou conta de mim, até que de repente eu disparei, correndo pela trilha e deixando tudo para trás. Enquanto corria, podia ouvir Camarão e outro homem falando, mas nunca olhei para trás. Só parei quando cheguei ao meu carro. Ainda bem que tínhamos ido em veículos separados e que eu estava com minhas chaves e meu celular. Dirigi de volta para casa e passei o resto da noite pensando no que diabos tinha acontecido. Tentei mandar uma mensagem para Camarão, mas ela nem chegou a ser entregue. Ele já tinha me bloqueado. Desde aquela noite, nunca mais tive contato com ele. Não sei quem mais estava lá, nem o que Camarão e aquele outro homem estavam planejando, mas acho que tive muita sorte de ter conseguido escapar. Boa noite, diário e comunidade. Estou muito feliz em cumprimentá-los. Já faz vários meses que acompanho o canal e acho que é hora de compartilhar meu relato. Espero que possam incluí-lo em um vídeo. Há aproximadamente 11 anos, meu marido Luiz trabalhava em outra cidade e dirigia uma longa rota por estrada de madrugada para chegar cedo à fábrica. Cabe mencionar que ele não acredita em nada do paranormal e é aquele tipo de pessoa que procura explicação lógica para tudo. Chega a ser irritante de tão cético. Mas naquela época, algo o fez mudar de opinião. Eram 4:30 da manhã e ainda estava escuro. Meu marido dirigia enquanto comia um sanduíche que eu tinha preparado para o lanche. Ele conta que aquela estrada costumava estar cheia de carros e caminhões a essa hora, mas dessa vez não havia uma alma viva. Ligou o rádio para quebrar o silêncio e tentou sintonizar alguma estação conhecida. Só que ao girar o botão, caiu em uma estação que soava antiga, como se o rádio tivesse se transportado para o passado. O locutor tinha uma voz rouca e, segundo ele, disse algo como: Bom dia, Brasil. São 5 em ponto da manhã, segunda-feira, 19 de agosto de 1985. Começamos agora o noticiário com as principais notícias do dia.
Meu marido ficou confuso na hora. 1985? Ele nasceu em 83, ou seja, tinha 2 anos naquela data. O mais lógico seria pensar que era uma reprise de um programa antigo. Mas o homem continuou falando e mencionou o preço do dólar. Até citou o presidente da época fazendo um discurso sobre a crise econômica. Luiz diz que o locutor soava como uma voz famosa da televisão que às vezes aparecia no rádio. Tipo aquele Lombardi do Silvio Santos. Ele trocou de estação rapidamente pensando. Que porcaria é essa? Mas na estação seguinte a música também era dos anos 80 e soava com má qualidade, cheia de interferências. Enquanto isso ele seguia dirigindo, mas começou a sentir um frio estranho na nuca, como uma sensação de que algo não estava certo. O mais esquisito, como mencionei, era o fato de a estrada estar completamente deserta. Normalmente, a essa hora passavam caminhões a cada minuto, e ele estava totalmente sozinho. Diz que começou a sentir verdadeiro pavor quando percebeu que seu celular e GPS não funcionavam. Já estava bastante aflito quando viu umas luzes pelo retrovisor. Um carro o ultrapassou pela esquerda. Ele viu claramente que era um Fusca, um carro muito comum nos anos 80. Dentro havia uma família contendo pais e filhos. Quando o carro ficou lado a lado, o menino virou a cabeça e olhou fixamente para o meu marido. Ele viu que o garoto tinha olhos grandes sem brilho algum, pele pálida e olheiras profundas. Luiz disse que sentiu como se estivesse sendo hipnotizado pelo olhar e ficou encarando o menino sem conseguir desviar os olhos. O pequeno não piscava. De repente, o menino encostou a mãozinha no vidro de trás e, com o dedo indicador, apontou para frente, na estrada. Nesse instante, Luiz ouviu uma buzina fortíssima de um caminhão de carga que vinha em alta velocidade direto na direção dele. Ele havia invadido a pista contrária, hipnotizado pelo garoto. Virou o volante com tudo e quase capotou. O caminhão passou raspando, com o motorista gritando alguma coisa pela janela. Luiz encostou no acostamento com o coração disparado e suando frio. Saiu do carro cambaleando. O sol começava a nascer. Olhou para a estrada e agora sim, havia movimento normal. Caminhões passando e carros mais novos. Ligou o rádio de novo e tudo estava normal. Mas não havia nenhum sinal daquele Fusca. Meu marido ficou ali uns 15 minutos, tentando entender o que havia acontecido. Ele garante que não tomou nada, não bebe álcool e tinha dormido 7 horas em casa comigo. Ao que parece, há lendas naquela região perto de Minas sobre pessoas que veem carros antigos ou ouvem interferências estranhas no rádio. Também há ali a chamada Zona do Silêncio, onde dizem que acontecem coisas muito esquisitas e até avistamentos de OVNIs. Essa é toda a história pessoal. Espero que você e a comunidade tenham gostado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vocês acreditam em sereias? Eu também não. Embora depois do que vivi eu ache que existem coisas ocultas na água, que mesmo que não sejam corpóreas, existem e são muito mais sinistras do que podemos imaginar. Meu nome é Clara, nasci na Argentina, mas vivo há mais de 10 anos na Suécia. Para começar, minha mãe é daqui, e além disso, depois de vir por trabalho, acabei ficando pela tranquilidade e estabilidade deste país. Agora eu moro em uma pequena cidade perto de Uppsala, em uma casa de madeira à beira do lago. Na primavera e no verão, esse lago é um lindo espelho azul, e as pessoas se reúnem para sentar na margem, ler, conversar e pescar. No outono, por causa do frio, as pessoas vêm bem mais agasalhadas. Porém, ainda assim apreciam a beleza natural do lago, que graças às inúmeras árvores que o rodeiam, ganha um tom avermelhado magnífico.
Já no inverno, o lago congela, virando uma imensa placa de gelo. Os mais atentos já devem ter percebido que esse lago, independente da estação, é frio demais para nadar. Esse é um detalhe importante para essa história. Agora, outro detalhe importante é que eu sempre gostei de tocar violino. Aprendi com o meu pai, e desde pequena faço isso para me distrair. Por isso, nas tardes em que estou estressada, não importa o mês do ano, eu vou até a beira do lago ou sento em um banco de madeira para tocar violino. Essa história que vou contar aconteceu justamente no outono, no final de outubro. Na verdade, acho que faltavam só 2 dias para o Halloween. O trabalho estava me deixando louca. Eu estava frustrada e precisava respirar. Eu disse ao meu marido que voltaria daqui a pouco e saí com meu violino em direção ao lago por volta das 5 da tarde. Nessa hora, o vento soprava com um pouco de força, derrubando as folhas alaranjadas das árvores e fazendo-as cair sobre a água do lago. Era uma vista linda, e quando cheguei no banco de madeira onde eu sempre sentava, comecei a tocar o violino e a relaxar. O sol já estava se pondo. Comecei a tocar uma melodia simples, e tudo estava calmo até que entre uma nota e outra, ouvi outra melodia que se misturava com a minha. Era um som bem sutil no começo, mas tão harmonioso que eu parei para ouvir melhor. Soava como outro violino ou algo parecido que vinha do lago. Pensei que talvez houvesse alguém tocando por perto, algum vizinho ou algum turista, então a curiosidade falou mais alto. Eu me levantei segurando meu violino e segui o som entre as árvores e os arbustos que cercavam a margem. Não sei explicar o quão linda era aquela música, o quão precisa era cada nota. Era tão linda que eu me senti hipnotizada e quase comecei a correr para alcançá-la, até que depois de um arbusto uma pequena borda dava direto para o lago. Eu quase caí ali. Me detive a tempo antes de escorregar para o barro da beirada. A melodia parou e eu respirei fundo para me acalmar, já que a quase queda acelerou meu coração. Em pé na beira daquele pequeno barranco eu a vi. Uma mulher estava no lago, submersa até os ombros. Tinha o cabelo loiro grudado no rosto e uma pele tão branca que quase brilhava com a pouca luz do sol que restava. Ela sorria, só parada, me olhando. O violino quase caiu das minhas mãos e, gaguejando, eu perguntei: "Você está bem?" Ainda sem entender o que estava vendo, a mulher se inclinou levemente para trás, fazendo com que a água cobrisse seu pescoço. Sua voz chegou suave, melódica, com um sotaque impossível de identificar. "Estou nadando, e a água está perfeita. Por que você não vem comigo?" Por um momento eu pensei em ir. A voz dela era tão doce que senti meu corpo dar um passo à frente sem que eu decidisse. Mas algo na minha cabeça fez um clique. No final de outubro, aquele lago deveria estar congelante. Ninguém poderia nadar ali e continuar vivo. Fosse o que fosse, aquela mulher não era um ser humano comum. Eu dei um passo para trás e depois outro, até conseguir segurar o tronco de uma árvore, aterrorizada com a ideia de que de repente aquela mulher fosse escalar o barranco e me puxar pelo tornozelo. O sorriso da mulher se ampliou, como se tivesse lido meus pensamentos. Nesse instante notei como seus dedos longos se agarravam ao barro da margem, como se ela estivesse prestes a escalar o barranco. Seus olhos eram de um azul impossível, tão claro quanto o céu de inverno, e sua pele tinha um tom azulado, como se estivesse congelada. Nada daquilo fazia sentido. Era impossível que fosse uma mulher viva. Então ela me sussurrou novamente: "Venha comigo." Nesse momento eu não aguentei mais e comecei a correr. Em algum momento eu soltei meu violino, mas não lembro onde. Só lembro do som da risada dela, uma risada que me seguiu até eu fechar a porta da minha casa. Naquela noite contei tudo para minha mãe por videochamada e ela riu no começo. Disse que provavelmente tinha sido o reflexo da água, mas quando mencionei a melodia, o rosto dela mudou.
Ela me disse que essa era uma lenda que contavam para ela quando era criança, tentando tirar a importância do que eu disse. Minha mãe me explicou, embora não quisesse admitir que acreditava em mim, que o que tentou me afogar no lago foi uma Necken. Isso é um espírito da água que toca melodias para atrair as pessoas para dentro do lago. Sim, como as sereias. Minha mãe me disse como se não fosse nada importante, que eram só histórias, mas dizem que quem ouve a melodia de um Necken não consegue resistir a segui-la e acaba se afogando em lagos e rios. Eu também quis acreditar que eram só histórias, mas quando voltei ao lago com meu namorado no dia seguinte para procurar meu violino, ele já não estava mais lá. Porém, o que nós dois vimos foram as marcas dos dedos que aquela criatura deixou no barro, onde eu quase escorreguei. E além disso, à distância, eu poderia jurar pela minha mãe e por todos que amo, que ouvi a leve nota de um violino. Sou nômade digital e estava em uma viagem de acampamento espontânea. Foi uma decisão de impulso para fazer uma última viagem às florestas do norte de Minnesota, antes que o inverno chegasse e colocasse tudo em pausa por vários meses. Já tinha ido a essas florestas muitas vezes antes, morando apenas algumas horas ao sul, então era o meu lugar habitual para acampar ou passar um fim de semana fazendo trilhas. O local onde eu estava era um pequeno lago isolado. Uma das coisas que eu mais amava em Minnesota era o fato de ser conhecido por ter milhares de lagos espalhados pela porção norte do estado, o que significa que você frequentemente pode encontrar lagos menores onde não há absolutamente ninguém por perto. Ter um só para mim sempre foi ótimo. Então, quando encontrei esse lugar há alguns anos, ele meio que se tornou o meu ponto de acampamento preferido. Os 3 primeiros dias dessa viagem foram completamente sem nada de especial. Nada aconteceu. Eu apenas acampei e aproveitei o lago vazio. Passei os dias vagando pela floresta, nadando e relaxando na paz e no silêncio. Eu me sentia totalmente seguro e não vi nada que me fizesse pensar o contrário. Mas foi no 4º dia que eu acordei ao nascer do sol e saí da barraca só para encontrar pegadas espalhadas por todo o meu acampamento. Não só na área ao redor, mas algumas chegavam bem até a frente da minha barraca. Elas não estavam lá antes, e não eram minhas. Eram marcas de botas pesadas, que eu nem possuía, e era claro que alguém tinha passado ali enquanto eu dormia. Instantaneamente fiquei muito desconfortável, sabendo que tive algum tipo de visitante no meio da noite. Passei toda aquela manhã andando pela área, tanto pela floresta quanto ao redor do lago, procurando qualquer outro sinal de alguém por perto. Não encontrei nada. Não era exatamente o fato de alguém ter aparecido ali que me preocupava tanto, e sim o fato de essa pessoa ter vindo no meio da noite, andando por todo o local onde eu estava claramente instalado, até chegar bem à minha barraca. Isso era assustador demais. E depois, simplesmente foi embora sem deixar nenhum vestígio, sem sequer acampar por ali. Simplesmente não fazia sentido. Fiquei em alerta pelo resto do dia. Cheguei a pensar em ir embora, mas a última coisa que eu queria era encurtar minha viagem final do ano, e não vi nenhum sinal de que quem quer que fosse ainda estivesse por perto. Parecia que a pessoa realmente só apareceu e depois foi embora. Talvez esperasse que o lugar estivesse vazio e não quisesse dividir o lago com mais ninguém. De qualquer forma, o dia passou devagar. Fiquei pelo acampamento sem fazer muita coisa. Quando o sol se pôs, permaneci ao lado da fogueira até sentir o sono chegar. Já tinha me acalmado em relação àquela situação. Ainda achava estranho, quase inexplicável, mas continuar pensando nisso só me deixaria mais preocupado. E de qualquer jeito, eu nunca teria respostas. A noite estava bem silenciosa. O som da água do lago, da fogueira,
e do vento tornava difícil não relaxar. Me acomodei na cadeira e me deixei afundar, bem aconchegado dentro da jaqueta de inverno. Meus olhos começaram a pesar, mas eu não queria levantar. Então simplesmente me deixei cair num meio sono ali mesmo. Digo meio sono, porque acho que nunca cheguei a adormecer completamente. Meus olhos estavam fechados, mas eu ainda estava, de certo modo, consciente. E então eu ouvi uma voz chamando meu nome. Meus olhos se abriram imediatamente e eu fiquei paralisado por um instante. Girei a cabeça para todos os lados. A floresta estava silenciosa e tudo parecia exatamente como antes. Meus olhos continuavam bem abertos e meu coração disparava. Não consegui distinguir se era um sonho rápido ou se eu realmente tinha ouvido alguém chamar meu nome. Parecia tão absurdo e impossível que eu não quis acreditar. Mas ao mesmo tempo, parecia tão real. Depois de um minuto, chamei um olá e ouvi minha voz ecoar pela floresta, sem resposta alguma. Acho que foi mesmo um sonho rápido, ou talvez uma daquelas alucinações que acontecem em estados de semissono, tipo paralisia do sono. Foi o que tentei me convencer, mas meu coração estava acelerado e aquela sensação de inquietação não ia embora. Eu simplesmente não conseguia me livrar dela. Devo ter ficado sentado ali por mais meia hora, até que meus olhos começaram a pesar de novo. Mas desta vez, antes mesmo de fechá-los, antes mesmo de estar perto de adormecer, eu ouvi de novo. Era de novo uma voz chamando meu nome e estava vindo da escuridão da floresta. A voz eu não reconheci, mas a maneira como ela pronunciou meu nome soava como se pedisse ajuda ou quisesse que eu fosse até lá. Levantei-me e encarei a escuridão entre as árvores. A voz chamou meu nome outra vez. Soava como se não estivesse muito longe. Obviamente minha cabeça girava. Como aquele cara aleatório na floresta sabia o meu nome? E o que ele estava fazendo ali no escuro? Dei alguns passos em direção às árvores, até a borda da luz e relutante disse olá de novo. Houve uma pausa de uns 15 segundos antes que a pessoa chamasse meu nome pela quarta vez. Algo estava muito errado. O modo como ele tentava me atrair para dentro da floresta, onde estava tudo completamente escuro, era sinistro. De jeito nenhum eu iria seguir aquela voz, por mais curioso e tentado que estivesse a descobrir o que era. Dei alguns passos para trás e comecei a juntar minhas coisas. Não estava fazendo isso rápido, porque a todo momento eu parava para ouvir e checar ao redor. Além disso, a fogueira já estava reduzida a brasas, o que tornava difícil desmontar tudo no escuro. Mas sentia como se estivesse ficando sem tempo. A voz parecia cada vez mais próxima, conforme a luz da fogueira diminuía, e várias vezes ouvi o som de passos sobre as folhas, não muito longe. Quem quer que estivesse lá sabia o que estava fazendo, o que era apavorante. Quando finalmente terminei de empacotar tudo, joguei a mochila nas costas e peguei a lanterna. Fiquei em dúvida se devia ligá-la, mas decidi que seria melhor deixá-la apagada e tentar desaparecer na floresta, deixando a escuridão me servir de abrigo para me afastar dele. Então deixei a lanterna desligada e saí rapidamente na direção oposta à voz. A pessoa chamou meu nome de novo enquanto eu me afastava, e só olhei para trás quando já estava mais longe. Mal consegui distinguir o brilho quente das brasas da fogueira e logo atrás delas a silhueta vaga de uma figura. Não consegui distinguir nada claramente, mas algo nele parecia extremamente estranho. Virei-me e segui apressado para dentro da floresta, ouvindo chamarem meu nome mais uma vez, antes de repente ficar tudo em silêncio. Agora era só eu, na escuridão e no vazio das árvores. A caminhada para sair dali foi angustiante, para dizer o mínimo. Mas o alívio de finalmente chegar ao carro e me afastar daquela floresta, eu nem sei descrever. Pensei em chamar a polícia,
mas sinceramente achei que pareceria loucura. Um cara chamando meu nome na floresta e, aparentemente, me perseguindo. O que a polícia poderia fazer sobre isso? Então agora, quase 3 anos depois, ainda não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Eu sei que é loucura, mas uma parte de mim ainda se incomoda por não ter caminhado em direção à voz para tentar descobrir quem era ou como sabia meu nome. Mas eu também sei que se tivesse feito isso, talvez tivesse sido a última decisão da minha vida.